Olá, galerinha, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E hoje vamos tratar de um assunto que já fizemos a introdução nas nossas aulas passadas, que são as 10 classes gramaticais. Vamos lá? Então é hora da gramática. Bom, a nossa gramática, ela divide as palavras em 10 classes, ou 10 classes gramaticais. Por que ela faz isso? Para facilitar o nosso estudo e o nosso entendimento. Hoje, nós vamos apenas pincelar essas classes gramaticais e vamos tentar conhecê-las um pouco melhor. Vamos lá? E quais são essas 10 classes gramaticais? São elas: substantivos, verbos, advérbios, pronome, preposições, interjeição, numeral, conjunção, adjetivos e artigos. Vamos observar um pouco mais atentamente cada uma dessas classes. Nós temos aqui a primeira, que é o substantivo. A ordem com que eu estou apresentando aqui não significa que uma seja mais importante do que a outra, tá? Lembrem-se, todas elas são importantes. Mas o que é o substantivo? O substantivo é a classe gramatical, é a palavra que vai dar nome aos seres, objetos, pessoas, lugares. Ou seja, se é um nome, é um substantivo. Nomes próprios, nomes comuns, tudo isso são substantivos. Como, por exemplo, espada, livro, são nomes de objetos, ou cachorro, que é nome de um animal. Tá? Mesmo que seja um nome próprio, ainda assim será um substantivo. Tranquilos? Nosso próximo elemento é o verbo. E o que é o verbo? O verbo é tudo aquilo que vai indicar ações, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, sairemos é uma ação. Correr, eu corro, tu corres. Chover é um fenômeno da natureza. Tranquilos? Então, tudo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza é um verbo, como por exemplo, cozinhar é uma ação. O nosso próximo é o adjetivo. E o que é o adjetivo? É a palavra que vai dar características. Ela atribui qualidades aos substantivos, como por exemplo, feliz, super interessante, amável. Então, se é uma característica, é um adjetivo. Aqui, a palavra qualidade não quer dizer necessariamente coisas boas. Por exemplo, você pode dizer, aquele carro é feio. Feio é uma característica, é uma qualidade. Se é positiva ou se é negativa, aí são outros 500, mas isso é uma característica. Então, isso é um adjetivo. Ela está feliz. Feliz é a característica dela. Então, isso é um adjetivo. Ela é vaidosa. Vaidosa é um adjetivo. O nosso próximo elemento é o pronome. O pronome é aquela palavra que vai substituir o substantivo ou simplesmente acompanhar esse substantivo. Ele vai indicar a relação das pessoas do discurso, como por exemplo a primeira pessoa, a segunda pessoa. Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, contigo, aquela, ela, dela, elas, tá? Tudo isso são pronomes. Pronomes que substituem os nomes, ou substantivos, ou acompanham eles. Nosso próximo elemento é o artigo. E o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, como o, a, os, as, uma, uns, umas. E são apenas esses. Então, vocês notem que o artigo é o mais fácil de todos. É o mais tranquilozinho. O nosso próximo elemento é o numeral. Como a própria palavra diz,
Numeral é a palavra que indica posição ou número de elementos. Em relação à posição, por exemplo, nós temos primeiro, último. Em relação à quantidade, nós temos 5, 1, 2. Todas essas palavras que indicam quantidades ou ordenação são numerais. O nosso próximo elemento é a preposição. A preposição, ela serve para ligar dois elementos dentro da mesma oração, como por exemplo, a após para, ele foi à praia, tá? Então tá ligando foi e praia. Então a preposição liga dois elementos dentro de uma oração, diferentemente da conjunção. A conjunção, ela tem um papel bem parecido com a preposição, só que a preposição ela liga dentro da frase. A preposição liga dentro de duas orações. Ela vai ligar duas orações de mesmo valor gramatical. Mas, portanto, conforme, ele jogou bola muito bem, mas vacilou no final. Então eu tenho duas orações e esse mas está ligando essas duas orações. Compreendido? E o nosso próximo é a interjeição. A interjeição é aquela palavra que exprime emoções, sentimentos. Por exemplo, olá, viva, psiu. A característica principal da interjeição é a presença do ponto de exclamação. Vocês vão ver também que ela é bem fácil de se entender. E, por fim, nós temos o advérbio. O advérbio é aquela palavra que vai modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, tá? Ele vai exprimir circunstâncias de tempo, de modo, tem vários elementos, mas isso é mais para frente que vocês vão aprender. Como por exemplo, rapidamente, demais. Aqui, vejamos nesse exemplo. Ela canta demais. Ela não simplesmente canta, ela canta demais. É algo além, tá? Então está modificando o verbo cantar. Tranquilos? Então lembrem-se, a gramática ela pode parecer complicada, mas não é tanto assim não. Os elementos, eles estão todos conectados. Aventure-se na gramática, conheça um pouco mais. Isso fará com que a sua interpretação de texto, a sua produção textual seja cada vez melhor. E uma pessoa que interpreta bem, não é enganada por fake news, não é enganada por mentiras de forma geral, não é enganada por discursos vazios. A leitura pode salvar este mundo. Tranquilo? Um último detalhe. Uma determinada palavra, muitas vezes ela está numa categoria, mas ela pode assumir outras formas, tá? Não fiquem presos achando que uma palavra é um substantivo, então ela sempre será um substantivo. A língua, principalmente a língua portuguesa, ela é rica, ela é viva, ela se transforma, ela se modifica, tá? Então, nós temos que observar sempre qual é o uso que nós estamos dando para determinadas palavras. Por exemplo, a palavra cachorro é um substantivo, normalmente, mas você pode usar essa palavra, por exemplo, como um adjetivo. Aquele cara é um cachorro. Entende? Você está dando uma caracterização com base em um determinado animal. Então, cuidado, tá? Vamos com calma, vamos conhecendo. Qualquer dúvida, postem lá na plataforma. Tirem todas as dúvidas possíveis. Escrevam, comentem, participem e vamos aprendendo juntos cada vez mais. Nos vemos na nossa próxima aula.